A madrugada ainda nem tinha acabado, quando o som de passos apressados ecoou pelo corredor estreito do hospital. O relógio marcava 4h17 da manhã, e tudo ali parecia carregado de um silêncio pesado, como se até o ar estivesse cansado. No setor de plantão noturno, as luzes fluorescentes criavam sombras longas, artificiais, que tremeluziram com a leve oscilação de energia, a mesma oscilação que acontecia há meses, desde que a cidade passava por racionamentos. E foi naquele ambiente frio, estéril e quase morto que algo completamente improvável aconteceu. Rafael, um enfermeiro de 32 anos, estava sentado em uma cadeira de rodas vazia, com a cabeça apoiada nas mãos. A noite tinha sido impossível. Uma senhora idosa em parada respiratória, um garoto vítima de atropelamento, um homem que entrou em surto por abstinência, e como se isso não bastasse, as lembranças recentes de sua própria vida insistiam em invadir cada brecha da mente. Fazia 3 meses que perdera a irmã. 3 meses desde o acidente que destruiu tudo o que ele era. 3 meses desde que Rafael passou a existir, mas não viver. Ele ainda fazia seu trabalho, ainda sorria para pacientes quando necessário, ainda cuidava de todos com a mesma dedicação que sempre teve, mas dentro dele não havia mais luz, não havia mais cor, só uma espécie de vazio que consumia tudo, e foi exatamente nesse vazio que um som diferente surgiu. Algo arranhando a porta automática do hospital. Rafael levantou devagar, franzindo o senho. A essa hora, quem estaria do lado de fora? O arranhado se repetiu. Depois veio um miado, baixo, rouco, implorando. Rafael caminhou até a entrada e olhou pelo vidro. E congelou. Um gato pequeno completamente encharcado pela chuva que caía lá fora. Ele estava parado bem no centro da porta, encarando Rafael como se o conhecesse há anos. Mas não era isso que chamou a atenção. Era o que ele carregava na boca. Um pequeno pedaço de tecido ensanguentado. Rafael abriu a porta devagar e o gato entrou mancando com a cauda baixa, tremendo de frio. Ele largou o tecido no chão e recuou um passo, como se estivesse dizendo: "Eu trouxe isso, agora faça algo." O enfermeiro se abaixou, pegou o pano e sentiu o estômago afundar. Era um pedaço de roupa infantil e estava fresco de sangue. "Meu Deus!" Rafael murmurou, olhando para o gato. "De onde você veio?" O gato miou novamente, mais forte desta vez, e virou-se em direção à porta, como se quisesse que Rafael o seguisse. E foi aí que um detalhe fez Rafael sentir um arrepio subir pela espinha. O animal tinha um corte profundo na lateral do corpo. Não era arranhão comum, não era briga de rua, era corte de lâmina, feito por alguém. Rafael respirou fundo, lutando para entender a situação. Era ridículo, era absurdo, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele, algo que ele pensava ter morrido com a irmã, despertou. Um instinto, uma voz, uma sensação de que aquele gato não tinha aparecido ali por acaso. Ele rapidamente pegou uma toalha, envolveu o animal e correu para dentro do hospital. "Fernanda!" Ele chamou a colega técnica de enfermagem. "Pega o kit de primeiros socorros veterinários. Rápido!" Ela olhou assustada. "O que aconteceu? Temos um paciente incomum." Fernanda ficou sem palavras ao ver o gato implorando em silêncio, com os olhos mais humanos que muitos humanos que já passaram por lá. Mas Rafael ainda estava focado no pedaço de pano. Era infantil e tinha um desenho parcialmente visível. Um pequeno astronauta sorrindo. Rafael engoliu seco. A irmã dele tinha dado uma camisa idêntica ao sobrinho antes de morrer, e ele lembrava claramente daquele desenho. Mas não podia ser. Não podia. "Rafael", Fernanda disse tocando seu braço. "Você está bem?" Ele não respondeu. Apenas olhou novamente para o gato. E nesse momento algo aconteceu. O gato, fraco, com o corpo coberto de lama e sangue, levantou a cabeça e encarou Rafael com uma expressão que não parecia animal. Parecia um pedido, parecia um aviso, parecia um chamado. Rafael sentiu o coração acelerar de uma forma que não acontecia há meses, como se alguma coisa adormecida dentro dele tivesse sido violentamente despertada. "Você quer me mostrar alguma coisa?" ele murmurou. O gato piscou lentamente. Depois miou. Um som curto, firme. Rafael sabia, sentia. Doía admitir, mas doía porque parecia real. Aquele gato estava tentando pedir ajuda.
E não para si mesmo. Ele estava tentando salvar alguém. Alguém pequeno, com a roupa rasgada. Alguém que talvez estivesse lá fora, ferido, sozinho, com medo. E Rafael não ia ignorar isso. Nem poderia, porque pela primeira vez desde que perdera a irmã, ele sentia algo. E isso bastava. Eu vou te seguir, ele disse ao gato. Mas você precisa aguentar mais um pouco. O gato, mesmo fraco, levantou com esforço. A dor era visível, mas a determinação era ainda maior. E naquele instante, naquele exato instante, Rafael teve certeza absoluta. Aquela noite mudaria tudo. Tudo. A vida dele, o passado dele e o destino de alguém que dependia daquele gato mais do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a chuva caía forte lá fora, o enfermeiro preparava-se para seguir um guia improvável, um herói improvável, rumo a um mistério que marcaria seu nome para sempre. Porque algumas vidas não cruzam por acaso, elas são chamadas umas para as outras. E Rafael acabara de atender seu chamado. A chuva já tinha tomado completamente a rua quando Rafael empurrou a porta lateral do hospital, protegendo o gato dentro da toalha. O vento frio da madrugada cortou seu rosto, trazendo um arrepio que não era apenas físico. Era um aviso silencioso de que ele estava saindo da zona segura e entrando em algo desconhecido, estranho, perigoso. O gato se contorceu, tentando descer. Rafael hesitou. Ei, você mal consegue ficar em pé, disse, apertando o tecido com cuidado. Pelo menos deixa eu te ver antes de você me arrastar para sabe-se lá onde. Mas o animal soltou um miado rouco, quase impaciente, e tentou pular novamente. Era incrível. Apesar da dor evidente, havia uma urgência nos olhos dele. Uma urgência que não combinava com o estado do corpo. Rafael percebeu que não tinha escolha. Tá bom, eu vou confiar em você. Ele murmurou, sem acreditar que estava dizendo aquilo a um gato, e colocou o animal no chão. O gato cambaleou ao tocar o asfalto molhado, respirou fundo, arregalou levemente os olhos e começou a andar. Não na direção das casas próximas, não em direção a becos comuns da cidade, mas para uma área de mata fechada, behind the hospital, um lugar onde poucas pessoas se arriscavam durante o dia e quase ninguém durante a noite. Rafael seguiu, mantendo o pedaço de pano ensanguentado no bolso. Cada passo parecia puxar memórias enterradas. O cheiro de sangue, o medo, o desespero, tudo o que vivera no acidente da irmã, e tudo o que tentava esquecer desde então. A chuva diminuía aos poucos, deixando apenas um ruído fraco entre as árvores. As sombras parecem se mover com o vento, criando formas estranhas como se a floresta estivesse viva e se abrindo para eles. De onde você veio, hein? Rafael sussurrou. A quem você está tentando salvar? O gato não respondeu, é claro, mas fez algo muito mais impressionante. Ignorou todos os lugares comuns e seguiu por um caminho estreito, quase invisível, coberto por folhas molhadas, como se soubesse exatamente onde pisar, como se tivesse percorrido aquele trajeto antes, talvez várias vezes. A certa altura, o animal parou, arqueou as costas com dor e quase caiu. Rafael correu e o pegou no colo. Chega, disse firme. Você não consegue mais. Agora sou eu que vou te levar. E continuou caminhando. Depois de cerca de 5 minutos, o terreno ficou mais acidentado. E então, Rafael avistou algo que fez seus pulmões travarem. Uma pequena cabana no meio da mata, quase invisível sob a sombra das árvores, com uma única janela iluminada por uma luz fraca, amarelada, e uma porta entreaberta, balançando de leve com o vento. O gato soltou um gemido. Não era dor, era reconhecimento. Rafael sentiu o coração disparar. Ele não sabia o que encontrar ali, mas sabia que era importante. Com passos silenciosos, aproximou-se. E foi então que ouviu um som abafado. Não era vento, não era chuva, era choro, choro infantil. Rafael sentiu as pernas tremerem. Não pode ser. Ele correu até a porta e a empurrou devagar. Ela abriu com facilidade, como se já estivesse esperando por alguém. A cena lá dentro fez o mundo dele girar. Havia uma criança, uma menina, de no máximo 6 anos, sentada no chão com o rostinho sujo de lama, lágrimas escorrendo, os braços abraçados ao corpo como se estivesse tentando desaparecer, e ela vestia uma camiseta rasgada, a mesma estampa, o mesmo astronauta. Rafael ficou sem ar. Era como ver um fantasma. Ele deu um passo para dentro,
e o chão rangeu sob seu peso, anunciando sua presença. A menina ergueu o rosto assustada, e quando seus olhos encontraram os dele, algo inacreditável aconteceu. Ela sussurrou: "Você voltou." Rafael congelou. "Eu soube o quê?" A menina engoliu seco. "O gatinho te trouxe de volta. Ele disse que você vinha. Ele não deixaria eu ficar sozinha." Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Rafael abaixou devagar, ainda segurando o gato que agora respirava com dificuldade. "Ei, tá tudo bem, eu tô aqui. Eu tô aqui, tá? Você tá segura." Mas, quando ele se aproximou, viu algo que fez sua visão borrar. A menina estava machucada, um corte no braço, raspões profundos nas pernas e, o mais assustador, marcas de mãos. Marcas de força, violência. "Quem fez isso com você?" Rafael perguntou, tentando manter o tom calmo. A menina apertou os lábios, tremendo. O homem grande. Ele bateu no gatinho também. Tentou me levar, mas o gatinho mordeu ele e correu comigo. Ele não conseguiu pegar a gente." Ela chorou mais forte. "Ele vai voltar." Um gelo percorreu a espinha de Rafael. Aquele gato, aquele pequeno, fraco, ferido, havia lutado contra um adulto para salvar uma criança. Ele nem sabia como processar aquilo. "E onde está sua mãe?" perguntou Rafael, tentando organizar a situação. A menina abaixou a cabeça. Ele machucou ela também. Ela não acorda. Rafael sentiu o coração parar. "Onde ela está?" A menina apontou trepidante para um quarto no fundo da cabana. Ele correu. A porta do quarto estava fechada, mas ele a abriu com força e encontrou uma mulher desacordada no chão, com um hematoma enorme na cabeça, respiração fraca, pulsação irregular. "Meu Deus!" Ele rapidamente avaliou. Traumatismo. Urgente. Muito urgente. Pegou o celular para ligar imediatamente para o hospital. Sem sinal. "Claro." Ele murmurou nervoso. "Óbvio que não tem sinal aqui." O gato, mesmo mal, miaou fraco, como se estivesse pedindo pressa. Rafael respirou fundo. Ele era enfermeiro. Ele sabia o que fazer, mas sabia também que não tinha muito tempo. A menina apareceu na porta, tremendo. "O homem?" "Ele disse que voltava quando ficasse escuro de novo." Rafael olhou pela janela. Ainda era madrugada. O homem podia voltar a qualquer momento. Ele tinha 2 vidas nas mãos. 3, contando o gato. E precisava tirá-los dali imediatamente. "Eu vou salvar vocês," ele disse, olhando nos olhos da criança. "Eu prometo." O gato miou, baixinho, apoiando a cabeça no peito dela, como se estivesse dizendo: "Eu trouxe ele. Agora ele vai cuidar da gente." Rafael decidiu sem hesitar: "Vamos sair daqui, agora." E foi nesse instante, naquele exato segundo, que um som esmagou qualquer resquício de segurança. Galhos quebrando, passos pesados se aproximando pela mata. Lentos, friamente calculados. Ele voltou, o homem grande, o agressor, o monstro. E Rafael percebeu que estava prestes a enfrentar uma situação que mudaria sua vida para sempre. Uma situação onde coragem não era opção, era necessidade. Porque a vida da menina, a vida da mãe dela e a vida daquele gato herói dependiam dele. E pela primeira vez em meses, Rafael sentiu algo que parecia morrer dentro dele. Determinação. A chama voltou a acender. Ele não perderia mais ninguém. O som dos galhos estalando ficou cada vez mais nítido, cada vez mais próximo, como se alguém estivesse quebrando a floresta com as próprias mãos. Rafael sentiu o corpo inteiro se enrijecer, um instinto primitivo tomando conta dele. A menina abraçou o gato com força, como se aquele pequeno corpo machucado fosse o único escudo entre ela e o terror que se aproximava. Rafael se apressou. "Fica atrás de mim. Agora." Sua voz saiu firme, muito mais firme do que ele sentia por dentro. A menina correu e se escondeu atrás de sua perna, tremendo. O gato tentou se mover para a frente, mas mal tinha força para ficar em pé. Ainda assim, havia algo no olhar daquele animal, mesmo fraco, mesmo ferido, uma espécie de coragem absurda que parecia empurrar o próprio corpo além do limite. Os passos ficaram mais pesados, mais lentos, mais ameaçadores. E então, uma sombra se formou do lado de fora da porta escancarada, maior que a dos galhos, maior que a das árvores, maior que qualquer ameaça que Rafael já tinha enfrentado na vida. O homem surgiu, alto, forte, com o rosto coberto por sujeira, barba desgrenhada
e olhos que carregavam uma crueldade silenciosa, fria, quase desumana. Ele parou na porta como se estivesse voltando para buscar algo que lhe pertencia. Quando o olhar dele caiu sobre a menina, seu sorriso torto apareceu, um sorriso que fez Rafael sentir náuseas. Aí está você, ele murmurou, com a voz rouca. Eu disse que ia voltar. A menina enterrou o rosto na perna de Rafael. O gato soltou um miado fraco, mas que carregava mais força do que qualquer rugido. Rafael deu um passo à frente. Não vai encostar nela. O homem inclinou a cabeça, analisando Rafael de cima a baixo. E você é quem? Perguntou como se estivesse avaliando um inseto. Rafael não respondeu. O homem deu um sorriso mais aberto, revelando dentes manchados. Esse gato... Seus olhos se estreitaram. Me deu trabalho ontem. Ele deu mais um passo. O coração de Rafael acelerou. Ele precisava ganhar tempo. A mãe da menina está ferida. Ela precisa de ajuda. O homem deu uma risada curta, um som que parecia arranhar o ar. Ela já não serve para nada. E então olhou para a criança. Mas você ainda tem valor. A menina começou a chorar baixinho, e o som atravessou o peito de Rafael como uma faca. Ele não tinha plano, não tinha arma, não tinha nada além de coragem e um corpo que tremia por dentro. Mas tinha algo que o agressor não tinha: humanidade. E isso, em momentos como aquele, podia virar arma. Ele levantou a mão devagar. Olha para mim, disse firme. Se você der mais um passo, eu juro que você não chega perto dela. O homem parou. A análise agora era mais séria. Ele estava tentando entender se Rafael representava alguma ameaça real ou não. E então, do nada, o gato fez algo impossível. Ele se arrastou para a frente, saiu dos braços da menina e ficou entre ela e o homem, mesmo sangrando, mesmo mal conseguindo abrir os olhos, mesmo sem forças. Ele tentou eriçar o corpo como um leão, tentando fazer parecer maior, mas suas pernas falharam. Ainda assim, ele ficou ali, de pé, protegendo a menina. Um animal ferido desafiando um monstro humano. O agressor deu uma gargalhada. Esse bicho deveria ter morrido ontem. E levantou a perna, pronto para chutá-lo. Rafael não pensou. Seu corpo simplesmente reagiu, movido por uma mistura de adrenalina e instinto. Ele avançou, segurou o braço do homem e o empurrou com tudo que tinha. O homem tropeçou, bateu no batente da porta e soltou um grunhido de raiva. O olhar dele mudou. Agora era puro ódio. Você vai se arrepender disso. Ele atacou. Rafael desviou por pouco e levou um murro no ombro. A dor espalhou pelo braço inteiro, mas ele não recuou. A menina gritava. O gato tentava avançar mesmo cambaleando. A mulher inconsciente continuava no quarto, entre a vida e a morte. Era como se o tempo tivesse parado. O agressor tentou agarrar Rafael pelo pescoço. Rafael segurou os pulsos dele, lutando, ofegante, sentindo os músculos queimarem. O homem era mais forte, muito mais. Rafael sabia que não venceria pela força, mas venceria pela necessidade. Em um segundo de desespero absoluto, Rafael agarrou uma das madeiras quebradas no chão e golpeou o braço do agressor. O homem urrou de dor. Foi o suficiente para abrir espaço. "Corre!" Rafael gritou para a menina. Mas ela não se mexeu, porque algo aconteceu naquele momento. Algo que ninguém jamais conseguiria explicar de forma lógica. O gato saltou. Saltou com o que restava de sua vida. Saltou como se estivesse queimando as últimas gotas de energia que seu pequeno corpo podia oferecer, e cravou as unhas na perna do agressor. O homem gritou e caiu de joelhos. Rafael agarrou o gato antes que ele fosse jogado contra a parede, abraçou o animal com força e correu até a menina. "Agora sim, corre!" Eles saíram da cabana, pisando na lama, escorregando, tentando manter equilíbrio. Mas, atrás deles, o homem se levantou novamente. Ainda vinha. Ainda queria a menina. A respiração de Rafael é agora apenas um reflexo doloroso. A menina corria ao lado dele, soluçando. O gato estava mole nos seus braços, respirando com dificuldade. E então, ao longe, Rafael viu. Um clarão. Luzes. Faróis. Alguém estava vindo pela trilha. Ele correu com tudo o que tinha, gritando: "Socorro! Socorro! Alguém me ajuda!" E as luzes pararam abruptamente. Portas batendo. Passos correndo. Guardas da unidade ambiental. 2 deles apontaram lanternas para Rafael. Outro sacou uma arma não letal. "Parado!" gritou o guarda. "O que está acontecendo?"
Rafael mal conseguia falar. Ele está vindo. A menina, a mãe, eles vão morrer. O homem. Mas não precisou terminar. O agressor surgiu da escuridão, correndo como um animal feroz. O guarda atirou. A munição de impacto atingiu o peito do homem, que caiu com um grito de dor, se contorcendo na lama, incapaz de se mover. A menina chorou de alívio. Rafael desabou de joelhos, segurando o gato com cuidado, sentindo o corpo finalmente desmoronar do esforço. Os guardas se aproximaram. "Moço, você salvou eles", disse um deles, impressionado. Rafael olhou para o gato em seus braços. O pequeno herói respirava fraco, muito fraco, e algo em Rafael se quebrou. Ele pressionou o animal contra o peito. "Fica comigo, por favor. Você fez tudo. Deixa eu te salvar agora." O gato fechou os olhos. E pela primeira vez desde o começo daquela noite, Rafael sentiu medo verdadeiro. Mas não medo do agressor, não medo da situação. Era medo de perder aquele ser que tinha sido mais corajoso que todos. Os guardas chamaram reforço, ambulância, e o som distante das sirenes começou a ecoar pela mata cada vez mais perto. Rafael levantou-se cambaleante. "A mãe", ele disse, "está na cabana. Ela precisa de socorro urgente." E então, com o gato nos braços, ele seguiu os guardas de volta pela trilha. Ainda sem saber se chegaria a tempo. Ainda sem saber se o gato sobreviveria. Ainda sem saber que o pior, e o mais emocionante, ainda estava por vir. Porque aquilo não era o fim. Aquilo era apenas o começo de algo que marcaria a vida de todos eles. Para sempre. As sirenes cortaram a madrugada como lâminas de luz, iluminando a floresta úmida, enquanto os paramédicos corriam pela trilha estreita. Rafael ia à frente, cambaleante, mas determinado, com o gato ainda preso aos braços, como se soltá-lo significasse deixá-lo morrer ali mesmo. Sua roupa estava ensopada de lama e sangue, mas nada disso importava. Só existia um pensamento: chegar a tempo. A menina seguia logo atrás, segurando a mão de um dos guardas. Ela já não chorava, mas seus olhos denunciavam o trauma. Enormes, assustados, procurando Rafael o tempo todo, como se só se sentisse segura perto dele. O vento trazia o cheiro da chuva, misturado ao cheiro metálico do sangue no tecido do gato, um cheiro que Rafael jamais esqueceria. Quando chegaram à cabana, os paramédicos entraram rapidamente e encontraram a mãe caída no chão do quarto, inconsciente. O hematoma na cabeça era grave, mas ainda havia pulso. Foram necessários 2 profissionais para imobilizá-la, enquanto o outro aplicava oxigênio e preparava os equipamentos de transporte. "Ela ainda está viva", disse um dos paramédicos. "Mas não temos muito tempo." Rafael, tremendo, olhou para o gato. Ele precisava ser atendido também. Um dos guardas notou. "E esse aí também está mal?" Rafael não conseguiu responder. Não confiava na própria voz. O gato respirava devagar, como se cada movimento fosse um esforço absurdo. Seus olhos abriam e fechavam lentamente, lutando contra a exaustão. A boca rosada estava manchada de vermelho, um fiapo de vida resistindo contra tudo. "Vamos levá-lo também", disse o guarda, tocando no ombro de Rafael. "Ele salvou uma criança. Isso não passa despercebido." Rafael assentiu sem conseguir desviar o olhar do felino. A menina caminhou devagar até ele. "Ele vai ficar bem?" perguntou com a voz frágil. Rafael respirou fundo. Eu vou fazer tudo o que puder." A menina encostou a mãozinha na cabeça do gato, que respondeu com um som baixinho, como um ronronar quase submerso. "Fraco demais. Ele me protegeu", ela murmurou. "Mesmo quando estava machucado, ele não deixou o homem me levar." Rafael fechou os olhos por um instante, engolindo o choro. A coragem daquele animal parecia maior do que o próprio corpo. A ambulância arrancou com a mãe e a criança. Outra viatura levou o agressor, escoltado por 2 guardas. Rafael foi no carro dos bombeiros com o gato sobre sua perna, envolvido em cobertores térmicos. No hospital tudo se moveu rápido. Tão rápido que Rafael só percebeu a gravidade real quando viu 3 veterinários se reunirem ao redor do animal, falando termos técnicos demais, em voz baixa demais. Ele ficou do lado de fora, as roupas ainda molhadas, as mãos sujas de lama. Parecia que o corpo só queria desabar, mas sua mente não permitia. Um dos veterinários saiu minutos depois. "Você é o responsável por ele?" perguntou. Rafael se sentiu engolir um nó na garganta. "Eu não sei se sou, mas ele
Me trouxe até a menina. Ele me escolheu. O veterinário deu um pequeno sorriso. Então é responsável, sim. Ele respirou fundo. Ele está muito mal. Múltiplas fraturas, hemorragias internas, o impacto do golpe que recebeu. É um milagre ele ter sobrevivido até aqui. Rafael encarou o chão como se estivesse afundando nele. Me diz a verdade. Ele tem chance? Silêncio. O tipo de silêncio que diz tudo. Nós vamos tentar, respondeu o veterinário colocando a mão no ombro de Rafael. Mas você precisa se preparar, porque ele só resistiu até agora por causa de uma coisa. Rafael levantou os olhos, confuso. Do quê? O veterinário sorriu suave. Vontade. Ele segurou até onde podia, porque queria ver vocês seguros. Rafael desviou o rosto e levou as mãos ao cabelo, respirando fundo para não desmoronar ali mesmo. Horas se passaram. A mãe da menina estava estável na UTI. A menina dormia numa sala ao lado, segurando um dos cobertores que Rafael havia usado no gato. O agressor estava algemado em uma maca, com policiais tomando depoimentos. E Rafael continuava sentado no corredor, imóvel, olhando para a porta fechada da sala onde operavam o gato. A madrugada virou manhã, a manhã virou tarde, e ninguém saía para dar notícias. Até que, finalmente, a porta se abriu. O veterinário de antes apareceu cansado, com olheiras profundas, mas com uma expressão diferente, uma expressão que Rafael não conseguiu interpretar de imediato. E aí? Rafael perguntou, levantando-se tão rápido que quase caiu. O veterinário respirou fundo. Os olhos dele brilharam. Ele lutou como eu nunca vi um animal lutar. Nunca. É inacreditável. Ele passou por coisas que teriam matado qualquer gato em minutos. Ele sobreviveu. Rafael levou a mão à boca, sem acreditar. Ele vai ficar bem? Ele está muito fraco, o veterinário alertou. Muito fraco mesmo. Os próximos dias serão críticos. Mas, se ele continuar do jeito que está, se a força que ele mostrou hoje continuar, ele tem chance. Uma chance real. Rafael fechou os olhos, deixando uma lágrima escapar sem controle. Eu quero ver ele, murmurou. Claro, respondeu o veterinário, abrindo a porta e guiando Rafael para dentro. O gato estava deitado em uma pequena cama cirúrgica, ligado a tubos, com um curativo largo envolvendo o tórax. Mas quando Rafael se aproximou, os olhos do animal se abriram, lentamente. Não havia força, não havia energia, não havia nenhum movimento brusco, só reconhecimento. E com o pouco que tinha, o gato levantou um pouco a cabeça. Um gesto simples, pequeno, quase imperceptível, mas que carregava a força de uma vida inteira. Rafael passou a mão por trás da orelha dele, bem devagar. Ei, guerreiro, ele sussurrou. Você conseguiu, você salvou ela, salvou a mãe dela, salvou todo mundo. E agora eu vou salvar você, tá? O gato fechou os olhos ao ouvir sua voz, como se aquilo fosse a única coisa que acalmava sua dor. Rafael encostou a testa no animal. Obrigado por me encontrar, por me tirar daquela sala, por me fazer sentir vivo de novo. Você não tem ideia do que fez por mim. A respiração do gato ficou mais lenta, mais suave, mais tranquila. Não era o fim. Era apenas descanso. E Rafael ficou ali horas, segurando aquele pequeno herói que mudara sua vida. Os dias seguintes foram intensos. A mãe da menina acordou e contou sua história. A polícia prendeu o agressor, um homem procurado por múltiplos crimes na região. A menina não largava Rafael. Dizia que ele era como um herói que tinha chegado porque o gatinho pediu. E o gato? O gato se recuperava aos poucos. Cada dia, um avanço pequeno. Cada segundo, uma vitória silenciosa. Rafael ia todos os dias ao hospital veterinário. Ficava ali, sentado ao lado dele, conversando, contando histórias idiotas, rindo, chorando. E o gato parecia entender cada palavra. E então, uma semana depois, o veterinário entrou sorrindo. Rafael, pode levá-lo para casa. O coração de Rafael disparou. Para casa? Ele está estável. Vai precisar de cuidados por algumas semanas, mas ele tem um vínculo com você. Não há dúvida. Com você, ele se recupera mais rápido. Rafael olhou para o gato, que o encarava com olhos mais vivos do que nunca. E naquele instante, ele soube. Soube que aquele animal não apareceu na porta do hospital por acaso. Soube que o destino tinha empurrado os dois um para o outro. Soube que, de alguma forma inexplicável, ambos tinham sido salvos naquela noite. Então vamos para casa,
Rafael disse, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Você merece uma vida boa, meu amigo. O gato ronronou como se respondesse, eu sabia que você vinha. E assim, naquela tarde calma, com o sol passando entre as árvores, Rafael carregou para casa não apenas um gato, mas um herói. Uma vida que ele jamais deixaria para trás. E uma história que tocaria o mundo inteiro quando fosse contada.